Bom dia, meninos! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a China, os aspectos naturais da China. Observe a localização do território chinês. Se a gente observar, a gente percebe que ao norte faz fronteira com a Mongólia e também com a parte do território russo. Mais a nordeste, na costa leste, com o oceano. Mais ao sul, com Vietnã, Laos, Myanmar, aqui com a Índia, que se expande para cá até aqui. E nesse meio aqui nós encontramos o Nepal e aqui o Butão. Para o sudoeste, nós localizamos aí, o Paquistão, o Afeganistão. Ao norte nós temos o Turcomenistão, o Quirguistão e mais para o noroeste, o Cazaquistão. Então, nós temos aí o território chinês fazendo fronteira, além do oceano, com vários países no seu entorno. E isso acaba influenciando, questão cultural, política, religiosa, que tem nesse entorno aqui. Podemos observar, gente, que há uma variedade de tipos climáticos. Por quê? O território chinês localiza-se quase que totalmente na zona climática temperada do norte. O grande território chinês apresenta grande diversidade climática e paisagística, sofrendo influência da latitude, do relevo, da continentalidade das monções. Então, a continentalidade, a maritimidade vai influenciar esse território diretamente na formação dos seus tipos climáticos e, consequentemente, também de sua vegetação. Nele, no território da China, há clima árido e semiárido, com vegetação de xerófilas e estepes, frio de montanha, com vegetação de montanha, ou seja, a presença da cordilheira, daqui a pouco vamos falar de cada um deles. Na área do Tibete, ou seja, região fria de montanha, nós localizamos o clima temperado e subtropical. Então, ou seja, com vegetação de florestas temperadas e subtropical. E presença das florestas caducifólias e subcaducifólias. Tropical de monções, por exemplo, de verão chuvoso e inverno seco. Com vegetação de floresta tropical, a vegetação também predominante ali é o bambuzais. Podemos observar, por exemplo, vamos começar aí pela região mais do extremo sul, a região do frio de montanha. Nessa área aqui predomina as grandes áreas de cordilheiras, por exemplo, a presença da cordilheira do Himalaia, com grandes e picos elevados, como o K2 e o Everest. Quem gosta lá do jogo, lá, o Far Cry, Far Cry 4, então vocês podem observar que uma das missões deles acontece nessa região do Himalaia, ou seja, onde você tem aí a presença da cordilheira, ou seja, as neves eternas predominantes nessa região aí, como nós podemos observar, a pressão atmosférica nessa área, consequentemente, ela vai ser menor, porque está em torno de 9 mil metros de altura. A presença ali, como você observa, o frio é constante, a neve ela é predominante aí, ou seja, isso por causa das elevadas altitudes. As cordilheiras são predominantes nessa região aí. No mapa nós podemos observar, acima do frio de montanha, árido e semiárido. Esse clima tem algumas características específicas. Entre as principais características do clima semiárido estão as altas temperaturas, o baixo índice pluviométrico, com chuvas irregulares e escassas, e vegetação arbustivas, ou seja, árvores de pequeno porte, apesar do solo ser bastante fértil em algumas regiões isoladas da China. Esse clima, ele apresenta poucas chuvas, estando mais concentradas nos meses de verão, principalmente no sertão brasileiro, que aqui nós também temos esse tipo climático. No entanto, quando comparado a outras regiões do planeta, como por exemplo a China, o semiárido brasileiro é considerado um dos mais chuvosos. Podemos observar, vou mostrar para vocês agora, baseado em outro game também, o Battlefield. Quem gosta do Battlefield, nós podemos observar que representa aí, ou seja, a região asiática de clima também semiárido, também conhecido como clima semiárido de latitudes. Ou seja, ele se encontra na região de média latitude, ou seja, na Ásia Central. Suas precipitações são baixas em todos os meses do ano,
com uma leve alta no verão. E a temperatura varia de amena no inverno a um verão quente. A temperatura amena se deve às latitudes médias, ou seja, se localiza entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essa área que predomina o clima semiárido, o índice de chuva do país, na China principalmente, varia entre 200 a 800 milímetros anualmente. No entanto, essa variação é distribuída de forma desproporcional, concentrando-se em poucos meses do ano, o que causa baixa umidade do ar, rios intermitentes e um solo pedregoso. Com relação a essa região mais ao norte da China, a área que faz fronteira com a Rússia e também com a Coreia do Norte, predomina o temperado. Lembre-se que o temperado ocorre em outras regiões do mundo, como é o caso aí da América do Norte, da Argentina, parte da Austrália, Japão, e ele pode ser subdividido em temperado oceânico, temperado mediterrâneo e temperado continental. Conforme nós observamos aqui, o temperado ele ocorre em várias regiões do mundo, como nós citamos aqui agorinha, né? Aqui podemos observar a distribuição espacial desse clima, ou seja, temperado, né? Lembrando que esse clima apresenta 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Desse modo, essas áreas possuem uma variação expressiva em termos de temperatura e umidade no decorrer do ano. O clima temperado está presente em 2 hemisférios diferentes, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Esse tipo de clima apresenta diferenças consideráveis em suas características, em decorrência do local onde ele ocorre. O domínio vegetativo que ocorre na região de clima temperado são as florestas temperadas. Esse tipo de floresta possui uma espécie homogênea, com reduzida variedade de espécies vegetais, isso em comparação com as florestas tropicais, por exemplo. São florestas mais abertas em seu interior, apresentam árvores com relativo espaçamento entre elas. As árvores predominantes nas florestas temperadas são as caducifólias, também conhecido como decíduas, as quais perdem suas folhas no período mais frios do ano. Inverno e outono. Sua predominância original abrangia áreas da Europa, do continente asiático, dos Estados Unidos, sendo que no contexto atual as florestas temperadas estão muito devastadas pela ação humana. Esse tipo de floresta apresenta árvores com coloração avermelhada, alaranjada ou amarelada nos outonos e são conhecidas pela sua beleza dessas paisagens. Além disso, estão muito presentes também os pinheiros. A taiga, também conhecido como coníferas, é outra vegetação temperada que ocorre também nessas regiões aí. Essa vegetação também é retratada no game Far Cry 5. O clima nessa região é subaquático, caracteriza-se por um inverno muito frio, longo e seco, com temperaturas que chegam a menos 50 graus negativos. O verão é curto e úmido. Os dias são mais longos e as temperaturas podem chegar a 20 graus Celsius. Durante o verão, ocorre degelo, formando lagos, pântanos e brejos. O solo é raso, pobre em nutrientes e coberto de folhas. A taiga transforma-se em uma tundra à medida que se aproxima do Polo Norte. Há entre esses biomas uma zona de transição. É substituído pelas gramíneas e arbustos baixos da tundra. Na taiga, os principais coníferas encontradas são os pinheiros. Essa vegetação possui algumas adaptações para sobreviver em regiões frias. As folhas permanecem vivas durante todo o ano e não caem. Assim podem começar a realizar fotossíntese logo que a luz solar aumentar. Nós iremos falar agora sobre o clima subtropical, que também ocorre nessa região da China. O clima subtropical é um tipo climático que abrange as regiões localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio ou ao norte do Trópico de Câncer, especificamente entre as latitudes 30 graus e 50 graus ao sul da linha do Equador ou 50 graus ao norte da linha do Equador. Como podemos observar aqui, o Trópico de Capricórnio, que passa abaixo aqui, ele passa sobre a região sul do Brasil, se a gente observar aqui, sul do Brasil aqui, Por isso essa região aqui ocorre o clima subtropical no Brasil. Como nós estamos falando da China, é importante perceber que aqui passa não o Trópico de Capricórnio, mas sim o Trópico de Câncer, que passa aqui,
E essa região também, a 30 graus aqui, ó, lembra que nós falamos entre 30 graus a norte ou 30 graus a sul, pode ocorrer o clima subtropical. Então, justamente nessa região aqui ocorre o clima subtropical, como podemos observar no mapa aqui, ó. Olha aqui, passa o trópico de Câncer, tá vendo? Essa região possui características climáticas comuns. Nessas regiões, o verão tem curta duração. As temperaturas são oscilantes entre 21 graus e 30 graus. No período de inverno, a temperatura oscila entre 0 e 10 graus Celsius. Isso torna os dias extremamente frios, com ocorrência de neves e geada nas regiões mais altas. Não é identificado o clima seco nas regiões de clima subtropical, porque o milímetro de chuva é moderado o ano inteiro. Assim, quando a quantidade de chuva cai anualmente, é moderado. Por isso, o clima subtropical é considerado mesotérmico. Podemos observar também esse tipo de clima retratado em um game muito famoso, o Call of Duty, naquela missão lá de Okinawa, na invasão do Japão. Nesse clima, as estações do ano são regularmente definidas. Verões com elevadas temperaturas em torno de 22 graus Celsius. O inverno são longos e rigorosos, com baixa temperatura em torno de 0 a 10 graus Celsius. A umidade relativa do ar oscila entre 60% e 85% anualmente. As chuvas são bem definidas, com índice de 500 a 1000 milímetros por ano. Ocorrem neve, geadas em áreas mais altas. No outono, as chuvas podem ser acompanhadas por tufões e furacões. Bom, e por último agora, o clima tropical de monções que ocorre no sul da China. Esse tipo climático se manifesta de maneira mais visível nas regiões sul e sudeste da Ásia, na China, na Índia. A principal característica dessa composição climática é sua variação em duas fases bem distintas. Uma com inverno extremamente seco e outra com o verão muito chuvoso. Essa região da Ásia é conhecida como Ásia das Monções. A principal característica dessa composição climática é a sua variação em duas fases bem definidas. Uma com um inverno extremamente seco e outra com um verão muito chuvoso. Para entender melhor a causa das monções, é preciso compreender algumas propriedades atmosféricas dessa região. Podemos observar no mapa aqui, ó, que no período de verão, junho a setembro, as massas de ar que se formam aqui no oceano, ela vai em direção ao continente, ela está sendo empurrada em direção ao continente. Ou seja, isso por causa da pressão atmosférica aqui que é maior, né? Ou seja, a temperatura do mar está menor do que a do continente. Ou seja, no continente está quente, no oceano está frio. Então, as massas de ar que se formam ali é empurrada para o continente. Assim, o ar tende a se deslocar das áreas, né, de maior pressão atmosférica para as áreas de menor pressão atmosférica. Esse deslocamento da área de maior pressão para a área de menor pressão ocasiona chuvas com grande intensidade nessa região do Sudeste Asiático. O vento marítimo tende a soprar para o continente, levando toda a umidade do oceano. Por isso, muitas nuvens de chuva se formam nessa região, ocasionando chuvas torrenciais nessa área. No verão, isso vai mudar. Ou seja, podemos observar que agora os ventos sopram do continente para o oceano. Ou seja, a temperatura do continente agora ela é menor. O frio que se forma lá nas regiões mais ao norte vem em direção às áreas mais centrais, expulsando daqui a massa quente. Ou seja, agora a massa quente se forma lá no oceano, levando toda a umidade para as regiões oceânicas. Bom, pessoal, então é isso aí. Até a próxima aula nossa.